Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Galera, vamos lá. Nossa análise diária aqui. Começando com o nosso mini índice, né? A gente tem essa estrutura do nosso índice macro, né? Então, a gente pode ver essa estrutura do nosso índice macro, certo? Olhando a parte mais micro em si, né? Nós temos o choque de 60 minutos, certo? Que o mercado rompe essa estrutura, mitiga, vamos falar um pouco de coisa aqui, só para a gente visualizar melhor. Ó, o mercado mitiga próximo aos 50%, tá? E rompe estrutura de topo, tá? Vamos descer para os 15, só para a gente visualizar essa estrutura. Aqui a gente tem, né, um refino da estrutura macro, que a gente pode tirar, tá? O mercado tocou nela, sentiu, mas já rompeu, certo? Ah, Essa estrutura aqui, que nem o mercado vem muito próximo, né, à região dos 50%, tá certo? A gente pode, lembra, é uma região, não é um ponto. A gente pode aumentar essa estrutura e usar esse ponto como liquidez, ou então nós podemos forçar essa estrutura como um boss, tá? Pelo fato dele ter vindo muito próximo, certo? Vamos só entender as duas estruturas, ó. Se a gente estrutura isso como um boss, a gente tem uma nova referência. A onda que rompeu foi essa. Então ele vai validar para a gente quem? Esses pós aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui. Se a gente estende essa estrutura, esse pó está no 50%. Então, assim, entre aspas, vai acabar dando na mesma? Vai acabar dando na mesma, tá bom? Vamos então estender essa estrutura, certo? A gente marca essa região aos 50%, deixa ela validada e ainda deixa essas aqui validada também, tá certo? Dentro de uma hora ainda, a gente tem lá que é essa estrutura, né, que a gente deu uma refinada. Vamos deixar ela marcada aqui no uma hora. Que seria esse pó inteiro, tá vendo? Também. Ele fica um dentro do outro. Só para a gente ter essa visualização do topo da referência, tá? Aqui a gente não bate risco porque não cabe para a gente, né? Só para a gente saber onde o mercado pode parar, tá certo? Boa. A gente volta aqui para nossa região. Nossa quebra de estrutura pode ser aqui, né? Aqui nós temos a possível quebra de estrutura. Inclusive, pode dar uma possível entrada para a gente no mercado fazer isso, tá? A gente tem essa referência aí para a gente. Esses pontos continuam válidos. A gente tem o OB e tudo mais, mas esse ponto ele está meio grande para a gente, né? Ele está marcado nos 15. A gente pode refiná-lo também, né? Então, por exemplo, ele ficou grande para a gente, ó, nos 15 minutos, né? A gente marcou esse sell to buy. Isso aqui fica um pouco grande para a gente. A gente tem duas opções. Refinar, por exemplo, por esse cara aqui,
ainda está grande, ou a gente pode refiná-lo para cá, por 5 minutos. Tá vendo? A gente consegue até refinar, deixar essa estrutura refinada. Tudo nos 5 minutos a gente vai observando como é que essa estrutura vem reagindo, certo? Essa é a estrutura do nosso índice. Se o índice abre rompendo o topo, para a gente não é interessante, né? A gente vai ter que esperar uma quebra mesmo, tá? Não tem muito o que a gente fazer, tá certo? Show de bola. Mini dólar, olha que interessante. Vamos lá. A gente teve a estrutura que a gente marcou como choque do movimento, né? Ó. Cria essa referência para a gente, o mercado mitiga, né? Ele mitiga até o nosso suporte, tá? E rompe também, tá certo? Rompe também. Beleza. Ah, a gente falou para ter cuidado com essa região, né? O mercado está com um poloso aqui, então para ter bastante cuidado. O mercado mitiga e faz então para a gente um boss, tá? Traz para a gente uma nova referência. Observando nos 15 não teve quebra de estrutura. O choque dos 15 está aqui. Observando os 5, a gente teve quebra de estrutura já. Tá? Interessante. Essa quebra de estrutura não foi rompida aqui. Essa onda rompeu, né? A liquidez fica que a gente pode estender, né? E validar, por exemplo, pós aqui. A gente tem liquidez aqui. Ó. Esse pós ainda é válido, tá? Esse pós aqui ainda é válido para a gente. Então, o mercado ainda pode fazer o quê? Essa estrutura aqui, ó, tá? Esse pós ainda está válido para a gente capturando essa liquidez. Certo? Quem usou esse pós aqui também está nessa compra. A gente pode também esperar o mercado romper aqui, puxar uma nova referência e atuar em cima dele aqui também. Tá? Deixa eu só estender isso aqui para a gente não misturar. Tá? Aqui dentro, o que que temos? Temos regiões validadas de topo, que a princípio a liquidez está aqui, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente tem um buy side liquid, região onde vai entrar a intenção de compra. A gente tem um fair value gap aqui também. Esse fair value gap fica grande, né? Então a gente dá uma refinada nele por 1 minuto. Ó, tá vendo? Ele tá interessante até no 5, mas a gente dá um refino para ele lá pro final, ó. Tá vendo? Vamos deixar ele marcado no 5. A gente refina ele aqui ó, pro 1. Só para a gente visualizar onde é o final dele. Então, vou deixar ele marcado. Ué, só com a corzinha diferente, só para dar um destaque. Tá? Então, por exemplo, lá em cima temos também estruturas de venda do dólar. Tá certo? Nosso Forex, nosso euro USD. Temos essa referência macro. O mercado travou aqui neste COI, nesse buy to sell, ó. Depois devolveu tudo. A gente estava com essa referência altista também, né? O mercado não quebra essa estrutura principal. Aqui ele até faz o choque no 60, né?
Mas ó, ele vem e acaba rompendo essa estrutura macro, tá? O que valida duas estruturas para gente? A onda que rompeu tá aqui. A gente pode estar observando essa referência. O que valida, por exemplo, se põe no macro, tá certo? O choque do 60 está aqui, inclusive. Tá? Que se o mercado, inclusive, perder aqui, a gente tem uma referência baixista, né? Para atuar aqui, tá certo? Tá de olho nisso. Vou passar mais para frente aqui, certo? Temos compra aqui? Temos, mas cuidado que a liquidez está aqui, né? Talvez seria interessante antes. Essa compra eu não gosto muito. A gente até está na referência, mas a gente está no prêmio do macro. Não é uma compra que me interessa tanto. Mas se criar uma liquidez aqui, podemos arriscar essa compra? Podemos, tá? Inclusive, o mercado vem no último POI do macro aqui, ó. Vamos trazer para os 15. Nos 15 não tivemos quebra. Ó, nos 5 tivemos uma quebra de estrutura aqui, ó. Tá? Vamos só refinar esse POI aqui, ó. Então, no 5 se a gente dá uma forçadinha, temos uma micro referência baixista, né? Por enquanto temos isso, ó. Temos essas duas estruturas. O mercado vir para isso também. A gente pega a mitigação e pega. Aqui teve uma entrada de risco, a gente pega uma entrada de confirmação aqui. Podemos testá-la também. Vou botar um alarme aqui para gente, tá? E vou botar um alarme aqui para gente. Ótimo. GBP/USD. Estamos na nossa referência macro, mesma coisa, ó. Veio testar nosso último POI, pegou liquidez aqui no topo, não rompeu para cima, tá vendo? Não fechou acima, né? E ele fechou acima dessa estrutura aqui, ó, mais macro. O que traz para a gente, vou apagar aqui só para não poluir tanto. O que traz para a gente uma referência altista da onda que rompeu o topo. Mesma coisa. O choque está aqui. Também tem liquidez aqui. Se a gente traz para os 15, nosso pó está aqui. Temos uma quebra de estrutura. Nos 15 a gente já consegue visualizar melhor, né? Porque lá no euro a gente não visualiza, né? O que traz para a gente uma referência baixista, o que valida um pó vendedor aqui. Temos um Fibonacci Gap aqui também. Então a gente teve uma entrada de risco aqui, lá no pó lá de trás, e a gente pode fazer uma entrada de confirmação aqui também, ó. Então, o mercado voltando nessa estrutura, a gente tem essa referência aí para gente.
tá? Vou botar um alarme lá também. E um alarme aqui. Beleza. É o STJPY. O STJPY eu estou dando uma evitada operar nele dentro dessa estrutura aqui, ó, porque o nosso macro tá aqui dentro. Tá vendo? Desse candle só. Não me agrada isso. A gente até forçou algumas referências aqui. Ele fez um choque de 60, criou uma referência altista. Veio aqui. Para mim, isso aqui é consolidação, tá? Do STJPY. E eu não opero aqui. Tá? Então, vou nem deixar ele assim limpo. O SDCAD, temos a nossa estrutura macro, né? E temos a micro. Que fez esse choque, mitigou, fez. Vamos só marcar aqui, ó. Fez esse choque, ó, mitigou. Aí fez o nosso boss. Criou essa referência, né? Ó, essa referência não mitigou. Então, a gente pode estender, tá? Aqui nessa estrutura, deixa eu só tirar. Em pós-validado, vendedores aqui, tá? A gente tem choque aqui, criação de uma nova referência altista, inclusive essa compra já começa a ficar mais interessante pelo fato do mercado, ó, já ter chego numa região compradora, ó, tá vendo? No sell to buy ele chegou no mercado, tá? Ele já começa a quebrar estruturas pra gente. A gente trouxe para os 15, né? A gente, vou deixar esse pó marcado numa hora. A gente tem aqui, ó, quebra de estrutura, criação de referência. A gente até tinha pontos de liquidez aqui, ele jogou aqui para o último pó, ó, e tá vindo. O que que a gente pode até esperar? Quebras de estruturas. Opa, criação de novas referências. A gente pode esperar isso. Vou botar um alarme aqui. Essa máxima. Me interessa, tá? Ele já mitigou essa pernada, então cuidado. E já fica interessante a gente começar a comprar, porque o mercado já veio na região de desconto no macro. Tá? Inclusive, esse aqui era um pós super interessante. Ok? Bom, áudio SD, 60 minutos. Temos nossa estrutura altista, mercado mitiga. Ele vem aqui para essa estrutura também, faz um boss aqui e vai buscar referências mais acima. Vou falar um pouco de coisa aqui, que essa estrutura já foi. Então, aqui tem um boss, ele cria então uma nova referência. A onda que rompeu, foi toda essa onda. Aqui ele já chega no pó nosso, tá? Quem não fez o risk entry, tem a opção, ó, de fazer o choque do movimento, criar uma referência baixista. Vou para os pins aqui. Tá? Vou chegar esse aqui para trás, ó. Ó, então aqui ele quebra estrutura, nos pins ele quebra estrutura antes, cria essa referência. A gente até tem um ponto de liquidez aqui, ó. Mercado captura esse ponto de liquidez e vem buscar o pó aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele busca o pó. Tá fazendo um boss dessa mitigação agora. E aí a gente pode criar, puxar uma nova, ó, tá vendo? Ele vai perder aqui. A gente pode criar uma nova referência, atuar na venda aqui, ó. A gente tem um buy to sell interessante para mitigar.
Então, eu vou até deixar marcado esse cara, tá? Isso, interessante, ele cria essa liquidez e vira. Deixar marcado aqui. Aqui ele começa a chegar em regiões de interesse nosso também, comprador. Deixa marcado para a gente visualizar, tá? Podemos até comprar, tá certo? Tchau, SD. 60 minutos. Temos a nossa grande pernada. O mercado praticamente mitiga, tudo volta, tá? Aqui tivemos até uma consolidação, né? Se a gente buscar nos 15, ó, a gente pode considerar um Rayleigh Base Rayleigh. Então, a gente pode trazer a nossa nova referência para cá. Tá? O que vai validar para a gente os nossos pós compradores. A gente tem quebra de estrutura, criação de referência vendedora também. Inclusive, a gente criou um ponto de liquidez e pode até validar pós interessantes nossos para venda aqui, tá? Pode até trazer, tentar refiná-lo para 1 minuto, tá? Desculpa, para os 5. Na sala a gente faz isso. A gente vê qual pó desses aqui seria o mais interessante para a gente. Vamos botar os alarmes, né? Deixar os alarmes aqui marcadinhos. Para a gente finalizar nosso S100. O S100 também teve um Rayleigh Base Rayleigh. Então a gente pode mudar toda essa estrutura, né? Trazer essa referência para cá. Então essa seria a nossa referência. No 60, ela também, então a gente pode dar essa simplificada. O mercado quebra estruturas aqui, por exemplo, ó, criando referências baixistas. A liquidez estaria aqui, ó, já deu uma entrada. Deixa eu só ver isso. Faz um boss da mitigação. Puxa essa nova referência para cá. E beleza. Cuidado que aqui tem liquidez, tá, galera? Então esse topo aí, talvez não seria uma entrada interessante. O ideal seria ele criar um ponto de liquidez aqui, dar uma entrada para a gente desce com ele. E lá embaixo, validar os nossos pós, né? Para a gente vir na ponta compradora. Tá? Botar os alarmes lá também. Aqui toma um pouco de cuidado, vai para os 5 minutos, tentar visualizar algo melhor. Cuidado para não executar algo aqui nesse topo que tem liquidez. Tá certo? Bom, vamos botar um alarme aqui também, para a gente visualizar. Fechou? Encontro vocês na sala já já. Grande abraço.